Salmo de número 113, diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar. Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra lida aqui diante de todos os irmãos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nessa semana. Temos o privilégio, Senhor, de ouvir a Tua bendita palavra. Deus, estamos aqui na expectativa de ouvir somente a Tua voz, não doutrinas humanas, filosofias, nada, ó Deus, vindo do nosso intelecto, mas vindo do Teu Espírito, Senhor, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E debaixo, meu Deus, desse mesmo Espírito, eu te peço que o Senhor encha a minha vida com a unção, com esse poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos e que a Tua palavra seja pregada aqui essa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, nós, os homens, os seres humanos, né, somos muito bons em diminuir as coisas, em fazer com que algo que é infinito ou muito grande seja diminuído. Nós somos muito bons em síntese, né? Análise, nós não somos bons. E aí o homem tem feito isso através dos anos, fazendo com que Deus, um Deus infinito, seja diminuído. Ele procura que um Deus seja algo palpável, não é? Feito por mãos humanas, uma imagem, uma escultura, um bezerro. Nós fazemos com que a fé seja algo diminuído, que ela sirva apenas como um apoio para que a gente consiga aquilo que a gente precisa, normalmente bênçãos materiais. Nós fazemos isso, diminuímos o amor, que é algo sublime e muito grande, diminuímos e o reduzimos a apenas uma paixão carnal, e o homem vai fazendo com tudo na sua vida. E nós, na igreja, infelizmente, nós também temos feito isso com a palavra de Deus, com doutrinas de Deus, e eu percebo que nós precisamos atentar para esse problema e não permitir que algo que é muito grande, muito sublime, que a gente o reduza. E é isso o tema dessa noite, falar sobre louvor. Você leu comigo aqui o Salmo 113, que diz, na minha Bíblia, o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Os salmos são louvores a Deus. Os louvores são, normalmente, né, muitos deles, os escritos por Davi. Então, Davi tenha sido talvez a maior expressão de louvor a Deus, algo que ele fazia de maneira efusiva, né? Sempre dançando, sempre através de instrumentos. Ele escreveu vários. Você deve ter visto alguns deles dizendo assim, ao mestre de canto, né? Ao mestre de canto com esse instrumento, aquele outro. Os louvores são músicas, os salmos são louvores. Muitos deles são louvores a Deus. E esse título do livro de Salmos em hebraico é exatamente louvores. A palavra terrilim significa louvores. E nós temos, infelizmente, diminuído esse sentimento, esse sentido do louvor a coisa menor. Esse salmo, não sei se você já ouviu falar, do 113 ao 118, eles são conhecidos como Salmo Halel. Eles eram e são usados nas festas judaicas. Normalmente, na Páscoa judaica, esse Salmo 113
e o 114, eles eram, ou são ainda, pelos judeus, cantados antes das refeições. E aí nós temos que tomar cuidado, né, porque sempre aparece um engraçado querendo trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso contexto já da nova aliança, trazer esse costume dos judeus. Então, o livro dos Salmos são louvores, e normalmente nós, por causa dessa imagem que nós temos do louvor, dessa palavra que nós temos do louvor, nós acabamos diminuindo esse sentido. A gente acredita que o louvor é algo restrito, portanto, a uma música, a um momento aqui na igreja, e muitos não dão valor a esse momento. Muitos não dão importância em chegar ao início do culto. No momento do louvor, muitos vão fazer outras coisas, vão conversar, trocar receitas, enfim, esse momento de louvor, ele é diminuído, porque muitos acreditam que o louvor é aqui, apenas nesses momentos iniciais do culto, 3, 4 músicas, esse é o momento de louvor. E aí, talvez eu estenda isso durante o meu dia, eu coloque lá no meu carro um CD, e aí eu digo, é o meu momento de louvor, eu vou louvar a Deus. Eu penso que restringimos muito o que é o louvor a Deus a um momento de canção, de música, né? Esse momento inicial do culto. Esse salmo, ele começa e termina com a palavra aleluia, que nada mais é do que Deus seja louvado. Você, quando leu aqui comigo o conteúdo do salmo, é de fato um salmo que mostra, né, e demonstra como Deus é, engrandecendo a Deus, honrando a Deus. Isso é feito através das canções, mas nós não podemos acreditar e diminuir, como o homem tem essa mania, nós não podemos restringir esse momento ao momento simplesmente do início do culto, não é? Muitos nem dão valor, alguns dão valor, mas dão valor só ao louvor, a esse momento das músicas. Algumas denominações, se você já teve a oportunidade de ir aos cultos, culto daqui, vou dar oportunidade à irmã, canta esse louvor, a irmã canta esse louvor, e a hora vai passando, e é louvor, é louvor, é louvor, e de palavra, muito pouco tempo que sobra. E outros não dão valor nenhum ao louvor, não é? Nem nesse momento inicial do culto o entregam a Deus, assistem, ficam simplesmente passivos diante desse momento que eles acreditam que é o louvor. Mas nós não podemos, como eu disse, ter essa visão restrita do louvor. Esse salmo é, sem dúvida, um louvor a Deus. O louvor, ele é, normalmente, uma demonstração externa de agradecimento e reconhecimento, honra a Deus. É feito através de uma canção, e essa canção, sem a adoração junto, é simplesmente uma canção, como você canta aí com o Roberto Carlos. É simplesmente entoar uma canção. O momento do louvor, se não houver a adoração junto, de nada serve. Então, nós diminuímos esse momento, e nós, olhando para o Salmo 113, e para um conceito mais amplo da Bíblia, nós vamos ver que não podemos errar nisso, no que é o louvor a Deus. Não é simplesmente um momento, não é simplesmente uma canção. Esse salmo, então, nos ensina, nos mostra, e um contexto mais amplo da Bíblia também vai nos dizer o que nós temos que saber a respeito de louvor. Então, olhando para o Salmo 113, logo do versículo 1 ao 3, nós vemos que diz o seguinte: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que o Salmo nos mostra é que ele é dirigido aos servos. Esses 3 versículos falam dos servos, porque diz, louvai quem? Servos do Senhor. Você é servo do Senhor? Então você tem esse privilégio de louvar a Deus.
O louvor, ele é verdadeiro quando procede da boca dos justos, não da boca dos ímpios. Isaías, lá no início, no seu capítulo 1, Deus diz que ele está cansado, né, e não suporta a iniquidade ao ajuntamento solene. Ele não suporta isso. Lá no capítulo 25, se não me engano, Jesus repete isso lá em Mateus 15, que as pessoas com a boca o honravam, mas o coração estava longe de Deus. Isso é exatamente o retrato de um ímpio, que somente louva com a boca, ou diz com a boca, mas o coração está com iniquidade, o coração está afastado de Deus. Os servos, nós que somos os remidos, somos aproximados através do sangue de Jesus. Estamos próximos de Deus. Nós é que temos o privilégio de louvá-lo. Então, é dirigido aos servos, aos justos. É um louvor, como nós vimos aqui também, a ser dado todos os dias da nossa existência, durante todo o tempo. Diz aqui no versículo 3, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Então, o louvor, ele é algo que acontece durante todos os dias da nossa existência e durante todo o tempo. E aí, se a gente diminuir o louvor a apenas um momento de música, porque tem gente que imagina que o louvor é responsabilidade do Lucas, ele é que tem que louvar. E aí eu critico o Lucas ou os outros que estão aqui tocando o instrumento, porque ele não está fazendo direito. Nós não podemos jogar a responsabilidade em quem é a liderança ou os músicos, porque eu creio que fazem o melhor de si, mas eles apenas são usados por Deus para conduzir a igreja ao louvor. Então, nós não podemos restringir esse momento de louvor apenas ao início do culto, ou apenas aquele momento em que eu coloco lá uma música, porque isso não é compreendido pelas pessoas. Antes da minha conversão, em 1994, eu trabalhava numa fábrica e tinha muito crente. E uma vez eu ouvi uma menina dizer, lá estava tocando uma rádio evangélica, e ela dizia assim, eu adoro esse hino. E eu não entendia nada, e para mim hino era o hino nacional, o hino da bandeira. Eu falei assim, que hino é esse? Não é? As pessoas, irmãos, se você tocar aí no resto dos lugares, as pessoas talvez não vão entender o que é aquilo. Mas o problema é que a gente não pode restringir a esse momento. Porque se aqui diz que é do nascimento do sol até o ocaso, você vai cantar o dia inteiro. Nós vamos botar o Lucas aqui, Lucas, fica 24 horas por dia e não para. Dá uma pausa, vem o Davi, continua a tocar, e você para, e o Davi vai, tem que manter o louvor aqui tocando, porque é uma música. Não, não é isso que a Bíblia diz. Nós não precisamos estar com a música tocando o dia inteiro, nem precisando cantar o dia inteiro. Não é isso que a Bíblia diz, mas o que ela diz é que nós devemos louvar ao Senhor desde o nascimento do sol até o ocaso. Então, é para os justos, os servos, é um privilégio nosso, é algo a ser feito todos os dias da nossa existência e durante todo o tempo, e nós fomos restaurados justamente para o louvor da glória de Deus. Veja o que Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 1, do versículo 3 ao 12. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 12. Diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência,
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o quê? Para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Por 2 vezes ele diz que é para o louvor da sua glória. Então nós, os convertidos, nós fomos restaurados para o louvor da glória de Jesus. Então nós não podemos restringir o louvor a um momentozinho apenas. Nós não podemos restringir o louvor a uma música apenas. Então Deus é louvado a cada vida que se rende. Enquanto nós nos preocupamos em louvor, em música, em instrumentos, não é? Se a caixa está boa, se está fazendo ruído, se não está, meu irmão, Deus tem que ser louvado. Ele não se incomoda se tem instrumento, se tem caixa do som, se não tem. O importa é ele ser louvado. Então, nós deveríamos nos preocupar mais em que tivéssemos mais vidas se rendendo a Cristo aqui, para que Deus seja louvado, do que simplesmente nós estarmos aqui o dia inteiro cantando louvores. Então, o louvor da glória de Deus é a conversão, é mostrar a vida a todos, o arrependimento, a obra que Deus fez em nós. Então, nós restringimos e ele é dirigido, então, aos servos. O que esse salmo também me ensina é que o louvor é dirigido a um Deus sem comparações. Do versículo 4 ao 6, diz assim: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. O louvor, ele é, então, dirigido a um Deus sem comparações. Um Deus que deve ser representado em todos os lugares. Não somente aqui na igreja. Isso é um problema. Veja como a coisa vai se descortinando à medida que a gente vai lendo o Salmo e olhando para a Bíblia com um contexto mais amplo. É muito fácil aqui, no momento de louvor, louvar a Deus, não é? E muitos nem isso fazem, mas poderiam fazer demonstrando externamente, né? Levantando as mãos, cantando, gritando. Nossa, é um louvor, mas aqui dentro da igreja é fácil. Louvar a Deus lá fora é que é a nossa obrigação. Então, Deus, ele é acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus, e quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Então, Deus não está limitado a nações, Deus não está limitado a tempo, Deus deve ser representado em todos os lugares. Então, meu irmão, não é um momento de louvor, isso fica claro para nós, não é um momento aqui de 7h30 às 8h, ou de 7 às 7h30. Não é isso. O louvor é muito mais do que isso. Nós, seres humanos, é que por não sabermos a verdade, nós sintetizamos, nós diminuímos o real sentido das coisas. E eu tenho percebido que a igreja tem feito muito isso. Nós precisamos nos atentar, e o louvor é uma dessas coisas. Se Deus, ele deve ser representado em todos os lugares, louvar aqui dentro é mole. Quero ver você louvar lá fora. Quero ver você evangelizar. Quero ver gente sendo convertida nos últimos domingo de cada mês, né? O culto evangelístico, você trazendo pessoas que você tem evangelizado e elas se rendendo a Cristo. O louvor, meu irmão, pode ser sem instrumento, só nós na garganta, desafinado. O que importa é o coração. Agora, Deus é de fato louvado quando vidas se rendem a Ele.
Isso é que, de fato, nos interessa. Levantar as mãos aqui, como eu disse, o louvor é uma demonstração exterior. Você pode fazer isso e eu achar que você é espiritual, mas e lá fora? Quando acabar o momento de louvor, o que você faz? Você dorme durante a palavra? Isso adianta de alguma coisa? Então, nós não podemos restringir, diferentemente de outros deuses, que se acreditava que tivessem uma limitação geográfica, não é? Não, nessa terra aqui é Baal quem atua, nessa terra aqui é o outro Deus quem atua. Demônios, tem gente que fala, não, são os demônios territoriais, esse só vai até aqui, é o demônio de São Cristóvão, é o demônio da Tijuca, e mais não sei o quê. Limitação geográfica. Deus não tem essa limitação. Deus é Deus aqui em São Cristóvão, é Deus na Tijuca, é Deus no Japão, é Deus em qualquer lugar do mundo. Então, é esse Deus que é digno, a Ele é dirigido o louvor. É um Deus que não está limitado nem a tempo, nem a locais, a geografia. E é um Deus que, embora seja tão poderoso, tão grande, e a gente tenta sintetizar, a gente tenta entender com a nossa mente finita, esse Deus tão poderoso se inclina, como diz o versículo 6, para ver o que se passa com a nossa vida. O versículo 6 diz que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Nós vamos restringir o louvor a Ele num momento tão simples, num momento tão reduzido, de 3 vezes por semana que a gente está aqui, meia hora cada culto? Não, irmãos, o louvor é muito mais do que isso. Então, quando a gente passa a observar esses versículos e o que a Bíblia nos mostra, nós pensamos então, como Deus deve ser louvado? Pastor, eu pensava que louvor era isso aí. Eu achava que louvor era esse momento, abrir o culto aí, o senhor faz a abertura, né? Você, o pastor Paulo, leem aí um versículo, a gente ora, bate palma, e aí vem aquelas músicas bacanas, a gente gosta e tal. Mas não é só isso, eu tenho que fazer isso todo dia? Como? Aí a gente vai à Bíblia, Salmo 148. Veja só o que diz o Salmo 148. Também começando e também terminando com aleluia. Um coro de aleluias. Diz assim o Salmo 148. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome dele, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Aqui está a confirmação de que o louvor é dos seus santos, do povo que lhe é chegado, que foi aproximado dele. Mas você leu comigo aqui no resto do Salmo, que ele diz, louve o céu dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvai-o, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, montes, outeiros, árvores frutíferas, feras e gados, répteis e voláteis. Se a gente, então, restringe o louvor a um momento de música, como, eu te pergunto, o fogo e a saraiva, a neve e vapor vão louvar a Deus?
como o gado, os répteis, as feras, como louvarão a Deus então? Eu lembro aqui na terça-feira, quando estávamos orando, o irmão Alexandre mencionou, não é, na oração, que o sol não pode dizer que não vai brilhar hoje. Amanhã de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, não sei, o sol vai brilhar. Pode estar acima da nuvem ou não, mas ele vai brilhar. O vento não pode dizer, não, eu não vou ventar. A onda do mar não pode se negar a ir até a praia, porque a natureza manifesta a Deus, a sua criação. Deus, quando criou todas as coisas lá em Gênesis, tudo que ele cria, ele diz, e viu Deus que era bom. Então, todas as coisas da natureza louvam a Deus. Então, nós pensamos assim, ora, se elas louvam porque fazem aquilo que Deus as criou para fazer. Então, nós podemos imaginar que toda a natureza, sendo o que ela é, louva a Deus. Quando você olha aquele passarinho que você tanto gosta cantar, e ele o faz sem querer se mostrar, tem isso também, né? Porque muitos recebem um dom de Deus, mas querem ser vistos, querem ser reconhecidos. O passarinho não está nem aí se você gosta dele ou não. Ele canta porque Deus assim o fez. Todas as outras coisas, uma flor quando desabrocha, tudo na natureza, que faz aquilo que lhe é natural, está louvando a Deus. Então, nós também somos criação de Deus, nós somos esses resgatados, como nós vimos, nós somos o povo que pode louvar, e nós também assim o fazemos. Diz o Salmo 150, aleluia, também, começando com aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, não é algo restringido num momento. Há o louvor que nós fazemos através dos instrumentos, mas há o louvor que nós devemos fazer durante todos os nossos dias e durante todo o tempo, sendo aquilo que Deus nos criou para ser. Deus se entregou por nós para nós sermos santos. Nós fomos reaproximados. A natureza louva a Deus sendo o que ela é. Deus é louvado, porque diz a palavra lá em Tiago que ninguém se engane, né? Porque toda boa dádiva e todo bom perfeito vem de Deus, que em quem não há sombra ou variação de mudança. Ele é quem dá os dons, ele é quem cria. Então, se há uma dádiva num passarinho que canta de forma maravilhosa, se há uma dádiva de Deus, de alguém que sabe pintar um quadro lindo, Deus é louvado ali. Deus é louvado em toda a natureza, Deus é louvado naquilo que Ele te colocou. Quando alguém tem uma voz maravilhosa, você fica assim, né? Maravilhado, porque Deus concedeu aquela bênção, aquele dom. Então, ela assim o fazendo, sem ter a soberba no seu coração, Deus é louvado, Deus é engrandecido. Então, nós devemos ter esse conceito na cabeça, de que temos que louvar a Deus, porque somos criados para isso, fomos restaurados para o louvor da sua glória. Então, nós chegamos à conclusão de que o cristão deve louvá-lo todos os dias, durante toda a sua existência, fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E aí vem a pergunta, pastor, eu fui criado para fazer o quê? Eu sou cristão, mas o que o senhor quer que eu faça? Vamos abrir lá em Filipenses,
no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, vamos ler do versículo 9 ao 11. Diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para o quê? A glória e louvor de Deus. Então eu tenho que ter frutos de justiça, eu tenho que ser sincero e inculpável. Para isso que Deus me criou. É isso que o cristão deve ser. E é assim que, como a natureza louva a Deus, o cristão louva também a Deus. Fazendo exatamente isso, cheios de fruto de justiça, irrepreensíveis, sinceros, assim Deus é glorificado e é louvado. Os frutos de justiça são os nossos atos praticados, nosso testemunho que dá louvor a Deus. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 5 ao 8. Diz assim: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, foi dado à esposa, que é a igreja, nos foi dado vestimentas de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Então, quando nós lemos lá em Filipenses, que temos que ter os nossos atos de justiça, o nosso fruto, que Deus espera que a gente dê, como restaurados por Ele. E como Apocalipse diz, que esses atos de justiça são as nossas vestimentas que nos serão dadas, assim nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Nós, então, devemos praticar o nosso testemunho. Esse é que dá louvor a Deus. Por isso que eu digo, um momento aqui na igreja de meia hora, irmão, é mole louvar. É fácil. Eu quero ver você louvar lá fora, com os seus atos de justiça diante dos outros, para que os outros louvem a Deus pela sua transformação, porque você é santo e você faz aquilo que o santo deve fazer. Como o passarinho faz o que deve fazer, como o tubarão branco faz aquilo que foi criado para fazer, tudo na natureza, o furacão, irmão, tudo louva a Deus na natureza, porque Deus assim os criou. E quando a natureza é natureza, mesmo quando ela é incomodada e perturbada pelo homem, ela louva a Deus, porque ela assim foi criada por Deus. E o faz sem soberba, sem querer aparecer, faz porque é natural dela. Então nós, quando praticamos os atos de justiça, ainda queremos ser reconhecidos. Ainda vem a soberba no nosso coração, né? Olha como eu sou bom, eu estou aqui trabalhando para Deus, olha como eu sou justo. Quando a gente ora, a gente não faz assim: Senhor, eu sou tão bom, eu sou justo, eu tenho me dedicado ao Senhor, eu tenho dizimado, meu Deus. Senhor, eu sou merecedor. Mas a natureza faz sem pedir nada, sem querer reconhecimento, sem ter soberba, porque os santos devem fazer aquilo que lhes devia ser inerente, praticar os atos de justiça, para que Deus seja louvado. Então é assim que nós verdadeiramente louvamos a Deus. Louvamos aqui na igreja, exteriormente, não é? Sendo conduzidos pelo ministério,
Louvamos a Deus através, como diz lá o Salmo 150, louvai-o com saltério, com harpa, com cítara, com tudo isso, louvamos, mas nós louvamos em todo o tempo, como diz o Salmo 113, através dos nossos atos de justiça, mostrando que nós cristãos fomos restaurados por Deus e assim praticamos aquilo que Ele nos restaurou para fazer. E assim Ele é louvado todo o tempo, não somente aqui em meia hora ou 15 minutos. Então, quando a gente ouve isso, a gente começa a fazer um questionamento. Se nossos atos de justiça louvam a Deus, estamos louvando todo o tempo? Faz essa análise contigo, irmão. Porque se você deveria praticar os atos inerentes a um santo, será que ele é louvado quando na igreja nós somos de um jeito e em casa somos outro? Será que o nosso filho, os nossos filhos ou as nossas esposas dizem assim, poxa, na igreja ele é uma bênção, é alegre, em casa ele só dá patada, só solta farpa, é só palavra dura. Em casa você está louvando a Deus? Será que está acontecendo isso? Será que Deus é louvado quando nós sonegamos impostos? Você que tem empresa, você paga todos os impostos? Será que você vende lá no caixa 2? E aí as pessoas olham assim, poxa, mas ele é crente, ele não paga imposto não, ele está sonegando. Será que Deus é louvado aí nesse momento? Será que quando você faz o seu ajuste do imposto de renda, você diz, não, isso aqui eu não vou botar, eu não vou mais pagar imposto para esse safado desse Temer, ele já roubou demais, eu não vou, não. Mas Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque quando você não dá a César, você não está me louvando. E é aí para você perceber que não é somente aqui, na meia hora lá, levantar as mãos e gritar, e saiu daqui, sonega impostos, xinga os outros, dá mau testemunho, fala palavrão. É assim que nós louvamos a Deus todo o tempo? É assim que nós somos cristãos? Porque, como o Alexandre orou aqui, o sol não diz, eu não vou brilhar. Eu não vou fazer o que o Senhor me criou para fazer. Nada na natureza pode dizer isso diante de Deus. Eles fazem, mas a gente se nega a fazer. Nós que somos cristãos deveríamos fazer naturalmente, mas nós nos negamos a fazer. E será que Deus é louvado? Será que há louvor quando pensamos o que não devemos? Irmão, não quero nem saber o que passa na sua cabeça. Não quero saber porque há tanta podridão nas nossas mentes. Porque você pensa assim, não, mas ninguém está vendo o que eu estou pensando. Será que não? Você acha que Deus não está vendo? Veja o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O que deve ocupar os nossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8, versículo que você conhece. Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí, quando você pensa aquelas coisas que você não devia pensar, Deus está sendo louvado? É isso que é o louvor, irmão? Somente aqui, meia hora, 4 músicas, 3, e você ainda fica calado, você nem se mexe, nem nesse momento você dá valor. E lá fora, como você deve ser? Você está louvando a Deus? Será que quando fazemos algo e pensamos quão bons somos naquilo, estamos louvando a Deus? Olha só como eu toco bem guitarra, nossa, estou arrebentando. Poxa, não está saindo a guitarra no áudio, eu não estou aparecendo, a igreja não está vendo como eu sou bom. Acabou. Não há louvor, você não está louvando a Deus, ainda que ninguém aqui veja, mas Deus está vendo. Então, são coisas que nós temos que pensar, porque a nossa percepção do que é louvar a Deus muda radicalmente. Quando a gente entende o verdadeiro conceito do louvor, que nós diminuímos muito, e resumimos demais a um momento,
Quando a gente entende o verdadeiro conceito de louvor na Bíblia, nossa percepção muda radicalmente. E voltando lá, para terminar já, no Salmo 113, no versículo 7 ao 9, ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Assim, irmãos, quando nós vemos esses versículos, o salmista diz que os louvores não seriam possíveis se Deus não o tivesse restaurado. Porque Deus é esse que ergue do pó o desvalido. Deus fez assim contigo. Tirou você do monturo, colocou você ao lado de príncipes, né? Transformou você, restaurou você, reaproximou você. E o salmista diz que isso não seria possível louvar se ele assim não fizesse. Em certo ponto, o livro de Salmos diz que o morto não louva a Deus. Você pode entender tanto o morto na sua existência anterior à conversão, como o morto de fato, o defunto que está lá na sepultura. Esse não tem mais como praticar os atos de justiça diante de nós, porque esse está morto, né? Morreu. Mas também pode ser entendido como você antes da sua conversão. Você não tem como louvar, porque você não é o servo, você não é o santo, você não é o justo. Mas, se você pode, é porque você foi erguido do pó, você foi restaurado. A mulher estéril vive em família e é alegre mãe de filhos, ou seja, houve um milagre na sua vida. Deus restaurou, e aí ele encerra, aleluia, Deus seja louvado. Isso é o que o salmista diz. Nós não louvamos a Deus se estivéssemos mortos. Se não houvesse em nós essa restauração, nós não teríamos esse privilégio. Então, é algo para nós pensarmos, porque nós precisamos nos lembrar que fomos restaurados para o louvor dele. Nós não fomos restaurados para o nosso louvor, para que todos digam, olha só como ele está, para que a gente encha o peito e se ache bom, não é? Não, nós precisamos nos lembrar do que ele fez conosco, que louvar a Deus não é só cantar uma música aqui ou em casa, não é só chegar em casa e botar lá naquela rádio evangélica e você ficar cantarolando, não, é muito mais do que isso. Também é isso, você também pode louvar a Deus nesses momentos, desde que a adoração esteja também no seu coração. Mas também é nesses momentos com música, mas é muito mais do que isso, porque o que passar disso não é Deus que está sendo louvado. Como diz a palavra, o que passar disso é do maligno, não é? O que passar desse conceito não é Deus que está sendo louvado, é você. E aí, para você não há louvor. Para os homens não há louvor. Há louvor somente para Deus. Então, nós precisamos trazer à nossa memória esse conceito de louvor, entender exatamente qual o significado original de louvor, de que Deus seja louvado, que assim seja na sua vida, amém? Pense nisso, faça uma análise da sua vida, se você tem praticado algo e você percebeu, de fato, naquilo que eu estou fazendo, Deus não está sendo louvado. Eu preciso consertar isso na minha vida. Aquilo que eu tenho pensado, que tem ocupado o meu pensamento, Deus não está sendo louvado. Eu aqui na igreja, eu tenho que, no momento de louvor, sim louvar. Mas, quando eu sair daqui, Deus tem que ser louvado desde o nascimento do sol até ao ocaso, todos os dias, durante toda a minha existência. Que Ele seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Se Deus falou ao seu coração, se você percebeu que há algo em você que precisa mudar, que você não entendia o que era louvar a Deus, se você restringia a um momento somente aqui na igreja, ou uma música, um determinado momento na sua casa,
ore comigo, peça perdão a Deus e mude. Comece a ser cristão, comece a ser como Deus quer que você seja. Simples como as pombas, simples como a natureza, fazendo o que Deus os criou para fazer, sem nenhuma soberba no coração. Ore comigo. Deus, obrigado, Pai, pela Tua boa palavra. Obrigado, meu Deus, em primeiro lugar, pela restauração. Porque nós estávamos no pó, meu Deus, nós estávamos mortos. E nós não podíamos Te louvar porque estávamos afastados de Ti. Se louvássemos, seria apenas com a nossa boca, porque nós estávamos com as nossas mãos sujas de sangue. Nós estávamos com o coração vazio, afastado de Ti. Mas, Deus, pelo Teu sangue derramado, nós fomos restaurados, fomos justificados. E nós agora somos esse povo, como o Salmo diz, louvai servos do Senhor. Somos nós, Deus, os restaurados que podemos Te louvar. Mas, Deus, nós às vezes pensamos e restringimos que o nosso relacionamento contigo é algo momentâneo, são alguns minutos no culto ou alguns momentos durante a semana. Mas nós precisamos lembrar, meu Deus, e olhar para a palavra, aprender com a Tua palavra o que de fato esses conceitos são. Que nenhum de nós queira simplificar aquilo que o Senhor é, a Tua criação, que o Senhor é um Deus infinito, incompreensível com a nossa mente. Meu Deus, que nós possamos entender que o Teu louvor é algo muito mais sublime. Não se restringe a um momento, mas todos os dias da nossa vida, todos os momentos, que nós façamos essa autoanálise, Deus, e que possamos olhar para dentro de nós e vermos se há em nós algo que praticamos que não está Te louvando, meu Deus, e que muitos estão vendo que o Senhor não está sendo louvado. Muito pelo contrário, estamos Te envergonhando. Meu Deus, que nós sejamos incomodados no nosso coração através do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Que todos nós possamos confessar, meu Deus, diante de Ti, todos esses atos que praticamos, que não são atos de justiça e que não estão Te louvando, e que nós possamos deixar e de fato Te louvar, meu Deus, sem nenhum desejo de soberba no nosso coração, sem nenhum desejo de reconhecimento por quem quer que seja, que sejamos simples como a natureza é, criada por Deus, mas linda, louvando a Deus todo o tempo, fazendo aquilo que ela foi feita, apesar de toda a tentativa do homem em estragar a natureza, ela continua linda, maravilhosa, louvando o Teu santo nome. E nós também precisamos ser assim, Deus, lindos, vestidos com um linho finíssimo, com os nossos atos de justiça, louvando o Teu nome. É para isso que o Senhor nos restaurou. Assim nós Te pedimos, Deus, fala o nosso coração. E desde já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. A minha segurança
Deus seja louvado.